Olá, minhas queridas! Se você quer saber quais cores eu utilizei para chegar nesse tom, vem comigo assistir esse vídeo completo de passo a passo retoque de raiz em ruivo. E vamos lá pro vídeo! Eu começo fazendo a preparação das minhas colorações. Nesse cabelo eu vou utilizar duas cores, dois tons, 7.3, que é o loiro médio dourado, e a 8.4, que é a loiro claro acobreado, tá? Por que eu utilizo essas duas cores? Porque eu tenho uma cor, que é a 7.3, mais fechada, com uma nuance dourada, e o tom acobreado, que é o ruivo. A 7.3 vai fechar mais o tom do ruivo na raiz da cliente. Ela tem interesse de escurecer mais o cabelo inteiro uma próxima vez. Por isso que eu já decidi colocando o 7.3. Mas na primeira vez que eu fiz o cabelo dela, eu utilizei a 8.4. Agora eu vou colocar aí a 8.4, né, que é o loiro claro acobreado na minha cubuca, pra gente misturar essas duas cores. Então, recapitulando, eu usei metade da 7.3 e uma inteira da 8.4. Lembrando que essa proporção é pro cabelo dela, pois mesmo com a aplicação só na raiz, ela tem um cabelo muito cheio, ela tem muito cabelo, né? Um cabelo cacheado bem volumoso. Então eu quero cobrir bem. E já faz mais de 3 meses que ela não pinta, ela não faz retoque. Então a raiz dela tá bem crescidinha, apesar de não ter aparecido muito no começo do vídeo, mas a raiz dela tá bem grande. Então eu vou fazendo a preparação. Essa coloração que eu tô utilizando é a Hair Stratus da Color Advance Vegan. Ela é uma coloração vegan. Agora eu vou preparar utilizando a minha OX. A OX que eu tô utilizando é uma OX de 20 volumes, tá? Ela é da mesma marca da coloração, a Color Advanced, certo? Eu coloquei aí 120 ml para essa proporção de tinta. Agora nós vamos fazer a mistura. Você tem que misturar bem as colorações que você for utilizar com a OX, com a água oxigenada, tá? Tem que deixar bem homogêneo, então misture bem. Se você for usar uma, duas, três colorações ao mesmo tempo, no mesmo recipiente, você tem que misturar até você ver que ela tá bem homogênea, que ela vira um creme homogêneo, tá? Não esqueça de misturar bem essa coloração. Você vai aplicar aí no seu salão, na sua cliente, ou em você mesma, tá? O cabelo dela já tá 3 meses sem fazer retoque de raiz. E olha como é que tá o tamanho dessa raiz já. A gente vai fazer a divisão. Fiz 3 divisões, 2 na frente e uma atrás. E a gente vai repartindo esse cabelo de forma horizontal. O cabelo dela natural, a cor natural, é um castanho escuro. Tem uns 2 ou 3 dedos de raiz crescida. Como o cabelo dela é muito volumoso, tem que ter bastante cuidado na hora de aplicar para não ficar nenhuma parte sem aplicar a tinta, certo? Então eu peguei essa parte aí, só que eu reparto ela ao meio para aplicar mais por dentro, porque a mecha que eu peguei inicialmente foi grossa, então eu reparto ela no meio para poder passar a coloração embaixo e em cima. Não só passo em cima, tem que passar na parte de baixo e na parte de cima de uma mesma mecha, tá? Do mesmo jeito que vocês estão vendo aí. Tá bem explicativo, dá para ver bem direitinho, tá certo? Como eu falei, né, ela pretende escurecer esse cabelo na próxima coloração. Por isso que eu utilizei a 7.3, que é o loiro médio dourado, para dar mais uma quebrada nesse acobreado e ajudar a fechar mais. Então, essa é uma super dica. Se você quer fazer um ruivo que ele não fique muito claro, muito acobreado, você pode usar um tom mais fechado, com uma nuance dourada, para dar aquele claro, só que mais discreto. Outra opção para você estar misturando com acobreados são cores que tem o ponto 1. No caso é acinzentado, por exemplo. Se eu quisesse ter utilizado o 7.1 junto com o 8.4, o 1 ele já daria também mais uma fechada. Só que ele iria deixar esse cabelo um pouco mais escuro. Como eu queria escurecer, mas eu não queria escurecer tanto, eu coloquei só o loiro médio com uma nuance dourada, certo? Por isso que eu utilizei o 7.3 e não o 7.1, porque senão iria fechar muito mais. Como o comprimento dela tá muito claro, muito mais claro, eu não poderia deixar essa raiz muito fechada e o comprimento claro demais, né? Ela fez a aplicação de um tonalizante que deixou o ruivo dela bem mais vivo.
tá bom? Então, por isso que eu fiz essa escolha do 7.3, não coloquei somente o 8.4. E a OX, ela também tem um impacto muito grande no resultado da cor. Quanto mais baixa a OX, mais escuro vai ficar o tom. Se eu utilizei o 8.4 com a OX de 20, vai ficar um tom mais fechado. Se eu utilizar 8.4 com a OX de 30, essa OX ela vai clarear esse cabelo com um tom mais acima. Tá? E como a raiz é uma região mais quente, eu não aconselho utilizar a OX de 30 se você não quer um tom muito aberto, uma cor assim muito fluorescente, digamos assim, tá? Um ruivo mais aceso. Como eu não queria esse resultado, eu utilizei mesmo a OX de 20 propositalmente para deixar esse tom mais fechado, para que numa próxima vez a gente possa fechar todo o tom desse cabelo de forma mais uniforme. Me conta aí nos comentários qual é a cor do seu cabelo, se você gosta de ruivo, se você tem um sonho de ficar ruiva. Conta aqui nos comentários para eu saber de onde você é, qual é a sua cidade, para eu saber até onde os meus vídeos estão chegando. Eu estou adorando as sugestões de vídeo de vocês. Esse vídeo aqui é uma sugestão de uma inscrita que me pediu um vídeo de coloração. Como eu fiz esse ruivo, eu decidi gravar ele para mostrar para vocês. Ah, Kathleen, mas como você fez para chegar nesse tom de ruivo do cabelo dela inteiro? Gente, o cabelo dela era super escuro. Eu fiz uma descoloração. Eu não utilizei coloração super clareadora para poder deixar ele ruivo. Por quê? Porque era um cabelo muito escuro. Era um castanho escuro, castanho médio, tá? A cor do cabelo natural. Fiz testes, tá? Mas eu decidi clarear ele por inteiro, utilizando a técnica de descoloração. O cabelo dela era escuro, fiz a descoloração global e em seguida eu utilizei o tom que eu queria, que no caso era o loiro claro acobreado, que é o 8.4. Quando eu fiz essa aplicação, eu utilizei a OX de 20 também. Pronto, gente, ó. Fiz a aplicação da coloração. Vou deixar aí o tempo de pausa, né, de 40 minutos. Em seguida, vou lavar no lavatório, vou fazer um tratamento, deixar agindo para depois disso fazer a finalização dos cachos dessa cliente. E vejam só como que ficou o cabelo dela após eu retirar a coloração com shampoo, aplicar uma máscara, fazer a finalização desses cachos com o finalizador de cachos. E olha só como que ficou. Vocês podem perceber que o cabelo ficou um tom mais baixo na raiz. Foi proposital, como eu falei para vocês. Eu escureci essa raiz para na próxima vez fazer o escurecimento do cabelo inteiro, deixar ele num tom mais baixo, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou do resultado, o que você achou dessa cor, se você faria aí no seu cabelo. Você pode também estar aí me dando sugestões de vídeos, qual tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no meu canal para eu explicar para você como que eu faço, como que é o meu passo a passo. Lembrando que as colorações utilizadas foram 7.3 e 8.4 com OX de 20. Se você chegou até aqui, te agradeço muito pela atenção. Não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.